Capítulo 716, Guerreiros do Clã da Fênix Ancestral. Tradução, Cyber Revisão, CYS. Depois de abrir a formação de matriz protetora em volta do reino místico da Divina Fênix, Lin Ming entrou no vale onde o reino místico estava trancado. Aqui estavam também as palavras que Mu Qianyu havia deixado para trás. Montanha-choque do trovão, caverna sem nome, 10 anos, o encontro marcado. Mesmo que ele já tivesse se reunido com Mu Qianyu, ver essas palavras ainda o enchia de emoção. Depois de esclarecer seus sentimentos, Lin Ming seguiu as regras do encantamento que ele aprendeu com Mu Yuang, e então começou a abrir o reino místico da Divina Fênix um pouco de cada vez. A última vez que ele entrou no reino místico da Divina Fênix, foi necessária a colaboração de Mu Yuang e Mu Tianguang. Agora, Lin Ming foi capaz de fazer isso sozinho. Formando diferentes símbolos de formação de matriz com ambas as mãos, a energia vibrou, acompanhada pelo distante som de vento e trovão. As energias de origem do céu e da terra começaram a surgir loucamente, formando um vórtice negro no ar. Este vórtice girou constantemente, finalmente se transformando em um buraco negro, largo o suficiente para ele entrar. Depois de estabilizar a entrada, Lin Ming entrou. Em um instante, os arredores de Lin Ming ficaram escuros antes de volta a ficar iluminado. Lin Ming finalmente voltou ao reino místico da Divina Fênix. Na frente de Lin Ming havia um deserto vermelho sem fim, entremeado de pedras. O chão era árido e, entre as pedras, rios de lava se agitavam. Os rios brilhavam em vermelho do calor e, à medida que a lava corria lentamente, bolhas enormes subiam do fundo do subsolo, produzindo sons abafados ao soltar o cheiro sufocante de enxofre. Mas atrás de Lin Ming, havia um campo infinito de gelo que se estendia ao horizonte. Nevascas uivavam e enormes torres de gelo se erguiam do chão, cintilando com um brilho arrepiante. Lin Ming estava familiarizado com o reino místico da Divina Fênix. A última vez que ele chegou ao reino místico da Divina Fênix, essas terras de fogo e gelo foram consideradas uma grande provação. Mas para o atual Lin Ming, essas provas de fogo e gelo não eram nada. O tempo era a essência. Lin Ming lançou sua técnica de movimento e correu para a vasta terra de lava. Esta terra carmesim foi preenchida com todos os tipos de chances de sorte. Mas essas chances de sorte não eram importantes para Lin Ming. Voando com o rack dourado quebrando o vazio, a paisagem em volta dele mudava rapidamente. Logo, Lin Ming chegou ao salão principal da Fênix Ancestral. O grande templo da Fênix Ancestral foi construído com uma rocha vermelho escuro. O grande templo chegava aos céus, e ao redor dele havia vários tipos de esculturas e tatins. Depois que a entrada se abriu, Lin Ming seguiu o caminho familiar, chegando a uma grande plataforma de jade. Ele colocou a chave e depois pingou o sangue nela. No momento seguinte, Lin Ming foi envolvido por uma luz morna. Então, em poucos instantes, ele foi transportado para uma câmara completamente fechada. Esta câmara estava cheia de todos os tipos de minerais e tatins. A última vez que ele chegou aqui, Lin Ming lutou contra pessoas vermelhas indefinidas, entrando em batalhas ferozes antes de finalmente encontrar o espírito do palácio que guardava o salão principal da Fênix Ancestral. Mas desta vez, quando Lin Ming apareceu, o espírito do palácio apareceu imediatamente. A energia se fundiu na imagem de um rosto, como um fantasma translúcido. O fantasma disse, desafiante do julgamento: "Eu sou o espírito do palácio e protejo esse reino. Nós nos conhecemos antes." O espírito do palácio fazia parte da raça dos espíritos de pedra e era também o guardião do salão principal da Fênix Ancestral. Tinha uma vida útil igual à das pedras.
Senhor espírito do palácio, peço desculpas por incomodar você em seu sono. A razão pela qual eu venho ao salão principal da Fênix Ancestral é participar do julgamento de fundação de nível rei. Além disso, eu só tenho 6 meses de tempo. Se é impossível passar nesse julgamento em 6 meses, prefiro não entrar. Lin Ming disse calmamente ao olhar para o espírito do palácio. Metade de um ano já era um cronograma muito apertado. Sua força atual era incomparável a quando ele completou o julgamento de fundação de nível general, mas correspondentemente, o julgamento de fundação de nível rei também era muito mais difícil. Seria pelo menos várias vezes mais difícil do que o julgamento de fundação de nível general. Era difícil dizer se ele poderia ou não completá-lo em meio ano. Julgamento de fundação de nível rei. O espírito do palácio pensou por um momento. Desafiante do julgamento, depois que você colocou uma gota de sangue na plataforma de Jade, o resultado do seu teste de linhagem foi apenas no pico do nível general. Lin Ming franziu a testa. Antes, depois de ter passado pelo julgamento de fundação de nível general, ele havia obtido uma gota de sangue da Fênix Ancestral como recompensa. No entanto, uma gota era simplesmente pouco. Quer fosse o sangue da Fênix Ancestral ou o sangue do dragão verdadeiro, ambos foram extremamente úteis quando a força de combate total de Lin Ming ainda era fraca. Mas agora, depois de se tornar muito mais forte e chegar a um nível em que ele poderia competir com uma potência da destruição da vida, essas diferentes linhagens só foram capazes de lhe oferecer força limitada. O motivo foi porque a quantidade era simplesmente muito baixa. De acordo com as palavras de Mogwai, havia certos clãs de bestas divinas dentro do reino dos deuses, onde metade do seu sangue vinha de uma besta divina. Para um gênio nascer em tal família, seu grau de talento era inimaginável. Senhor espírito do palácio, eu me lembro de que na última vez que entrei no salão principal da Fênix Ancestral, além do teste da linhagem, eu também lutei com figuras vermelhas em uma câmara, finalmente ganhando o direito de entrar no julgamento de fundação de nível general através dos meus resultados lá. Por que isso não é possível desta vez? Lin Ming estava muito consciente do poder de sua própria linhagem. Mesmo depois de obter as recompensas do julgamento de fundação de nível general, ele ainda não era capaz de se comparar com aqueles que poderia entrar no julgamento de fundação de nível rei. Assim, a única coisa em que ele podia confiar era seu vasto talento abrangente em todos os outros aspectos. No mundo das artes marciais, esse talento abrangente não era o talento marcial, mas a força de combate comparada com a idade deles. Este foi o método padrão de avaliação de um gênio. Neste aspecto, Lin Ming tinha total confiança em si mesmo. Aquele é o teste de qualificação para o julgamento de fundação de nível general. O teste de qualificação para o julgamento da fundação de nível rei é muito mais rigoroso, o espírito do palácio disse sem o menor indício de emoção. Muito mais rigoroso. Isso também existe. Lin Ming notou entre linhas das palavras do espírito do palácio. Ele adivinhou que o clã da Fênix Ancestral também tinha talentos extraordinários que, no entanto, não tinham uma linhagem pura e rica. Se eles não pudessem participar do julgamento de fundação do nível rei apenas por causa de uma deficiência em sua linhagem, então isso seria muito injusto. Sim, mas é um julgamento de fundação de vida ou morte, a taxa de mortalidade é extremamente alta. Fracasso significa a morte. Julgamento de fundação de vida ou morte. Os olhos de Lin Ming se arregalaram. Ele nunca pensou que os requisitos de seleção seriam tão duros para a família real do clã da Fênix Ancestral. Então, de novo, depois de pensar um pouco mais, o reino animal também era o mesmo.
A família real desfrutava de muito mais privilégios e recursos, portanto, o teste que enfrentavam também seria muito mais rigoroso. Uma vez que eles falhassem, isso significaria a morte. Isso tudo era para garantir que a família real permanecesse absolutamente formidável. Caso contrário, eles seriam os mesmos que todos os outros membros do clã. Que direito eles teriam de fazer parte da família real? Com um leve suspiro, Lin Ming, sem hesitação, disse: eu aceito. O espírito do palácio olhou para Lin Ming. A concentração da sua linhagem é muito diferente em comparação com a verdadeira família real. A dificuldade do julgamento de fundação também é muito alta. Você tem certeza? Eu tenho. Lin Ming fechou as mãos com força. Mesmo que não fosse por causa de Mu Qianyu, Lin Ming ainda teria voltado ao salão principal da Fênix Ancestral para tentar o julgamento de fundação do nível rei. A vida de um artista marcial era preenchida com escolhas difíceis. Se ele tivesse a chance de escolher, ele sempre escolheria ir em frente. Bom, então será como você deseja. A figura do espírito do palácio se elevou gradualmente quando terminou de falar. Subiu 100 pés no ar, olhando para Lin Ming. Desafiante do julgamento, nesta batalha, você deve enfrentar as almas heróicas do clã da Fênix Ancestral. Eles participaram do julgamento de fundação de nível rei do clã da Fênix Ancestral, estes são os soldados mais destacados da família real. Agora, através das memórias gravadas no salão principal da Fênix Ancestral, eles serão restaurados à sua forma original. Se você derrotá-los, então você obterá as qualificações para entrar no verdadeiro julgamento de fundação de nível rei. No entanto, a derrota significa a morte. Quando a voz do espírito do palácio desvaneceu, Lin Ming viu que a 100 pés à sua frente um fantasma nebuloso vermelho começou a emergir do ar rarefeito. A mente de Lin Ming ficou dormente. Antigos soldados da família real. Ele nunca imaginou que ele realmente iria lutar com eles dessa maneira. Lentamente extraindo a longa lança de seu anel espacial, o coração de Lin Ming brilhou com um intenso espírito de luta. Ele se perguntou, dezenas de milhares de anos atrás, ou mesmo centenas de milhares de anos atrás, em uma época em que a história do continente da queda do céu é completamente desconhecida, que nível exatamente esses artistas marciais alcançaram? Que tipo de métodos de cultivo eles treinaram? Ele poderia descobrir isso nesta batalha. O fantasma vermelho se solidificou lentamente, transformando-se em um homem alto segurando uma lança vermelho escuro. Suas sobrancelhas eram retas e ele tinha uma aparência bonita. Seu queixo afinava até um ponto, dando-lhe um ar um tanto bonito. Ao mesmo tempo, a presença do homem era imponente, dominante, como se ele fosse um modelo esculpido em jade. Primeiro oponente do teste de qualificação do julgamento de fundação. Família Nguyen, clã da Fênix Ancestral, quarto primo do sexto príncipe herdeiro, general do batalhão Nuvem de Fogo, Nguyen Yu. Acima do salão principal da Fênix Ancestral, uma voz monótona ressoou, informando a Lin Ming quem seu oponente uma vez foi. Família Nguyen. General do batalhão Nuvem de Fogo. Ouvindo isso, parecia que o clã da Fênix Ancestral era composto de muitas famílias e facções, e a família Nguyen era apenas uma delas. Que tipo de força de combate o batalhão Nuvem de Fogo alcançou? Que cultivo estavam seus soldados? Lin Ming levantou sua lança, seu coração inexplicavelmente preenchido com anseio e desejo pelo clã da Fênix Ancestral de centenas de milhares de anos atrás, imaginando como seria esse exército. Quando ele viu os mierais e imagens dentro do salão principal da Fênix Ancestral, os soldados normais estavam montados em pássaros vermilianos e luanos azuis.
Não apenas isso, mas essas bestas eram muito mais formidáveis do que as da Ilha da Divina Fênix. Em tal guerra, quão grande e magnífica seria essa cena! Depois que Nuyan se materializou, ele segurou sua longa lança, apontando diretamente para Lin Ming. Os soldados do clã da Fênix Ancestral frequentemente tinham que montar pássaros vermilion e outras bestas santas em batalha, assim a maioria deles usava longas armas de haste. Por exemplo, a lança, a alabarda e a glaive. Cultivo no reino núcleo rotativo. Lin Ming descobriu que o cultivo de Nuyan estava apenas no reino núcleo rotativo. Mas, quanto ao nível do reino núcleo rotativo realmente alcançou, ele achou difícil adivinhar. Isso foi provavelmente devido às diferenças de físico e treinamento dos artistas marciais do continente da Queda do Céu. Não há ninguém no continente da Queda do Céu que possa liberar essa pressão com um cultivo apenas no reino núcleo rotativo. Eu me pergunto quantos anos esse Nuyan tinha quando deixou para trás esse fantasma gravado. Se ele tivesse apenas 20 e poucos anos, isso seria verdadeiramente aterrorizante. A expressão de Lin Ming ficou solene, seus olhos se enchendo de espírito de luta. Desde que ele adentrou no reino núcleo rotativo, essa foi a primeira vez que ele enfrentou outro jovem herói de elite que era comparável a ele. Soish. Sem uma palavra, Nuyan empurrou sua lança para Lin Ming. Toda a energia de origem do atributo fogo do mundo foi agitada por esta lança, formando uma fantasmagórica fênix ancestral que bateu suas asas, se lançando em direção a Lin Ming. O fantasma não havia chegado, mas uma onda de calor sufocante já havia o envolvido. Vamos! Os olhos de Lin Ming romperam com um feroz espírito de luta. Contra tal inimigo, ele não teve nenhum pensamento de se conter. Desde o começo ele havia aberto a força do deus herege, bem como ativando o campo de força da intenção marcial do demônio celestial deus da morte e o campo de força da intenção marcial do demônio celestial Ajura. Perseguindo o sol. Uma lança foi disparada. Esta lança continha o conceito de fogo. Esta foi uma colisão de conceitos. Lin Ming queria ver o quão longe seu conceito de fogo chegou quando comparado àqueles jovens de elite do clã da Fênix Ancestral. Bang! O fantasma da Fênix Ancestral de Nuyan foi perfurado pela lança de Lin Ming, mas a luz de lança de Lin Ming também foi dispersa por aquelas chamas ferventes. Os dois ataques desapareceram no ar, empatados. Lin Ming respirou fundo. Ele sabia que apenas em termos de conceitos ele já havia perdido. A única razão pela qual ele foi capaz de bloquear o ataque há pouco foi porque seu espírito de batalha foi fundido ao seu ataque.